A segunda coisa que nós falamos semana passada é que o pecado traz escravidão. Nós tivemos uma discussão muito linda no meu pequeno grupo de homens, quando o Márcio, que está nos liderando, e a pergunta que nós homens estávamos debatendo é: liberdade é um direito ou é um privilégio? E foi tão bonito essa discussão que ontem eu trouxe para minha casa, quando eu, minha esposa e meus filhos estávamos conversando, e a gente trouxe essa discussão novamente. Liberdade é um direito ou um privilégio? E para você saber aonde nós queremos chegar com isso, venha ao pequeno grupo e você vai saber qual foi a nossa conclusão. Mas o pecado, ele traz essa escravidão. Uma das coisas que nós chegamos à conclusão é que quando o pecado entrou, alguma coisa mudou. E o pecado então traz escravidão. Jesus disse para os judeus: todo aquele que peca é escravo do pecado. E a verdade é que não tem ninguém aqui que nunca pecou. E a verdade é que não tem ninguém aqui que ainda não peca. E quando nós pecamos, o pecado traz algum tipo de escravidão. Terceira coisa que nós falamos na semana passada é que nós só podemos ser verdadeiramente livres através do conhecimento da verdade. Por que você acha que eu estou gastando minutos, e importantes minutos, porque são minutos que vocês estão me dando para poder falar com vocês? Esse momento importante que eu estou aqui no púlpito, com toda a reverência e temor de Deus, trazendo para vocês verdades a respeito do passado, verdades a respeito de como a gente lida com dor, porque eu sei o que Jesus ensinou. Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós então mostramos na semana passada que o que liberta não é somente a verdade, o que liberta é o conhecimento da verdade. Ignorância nos aprisiona, ignorância nos faz ficar preso, mas o conhecimento da verdade nos liberta. E nós vimos que existem muitas verdades, mas as verdades principais é o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: eu sou a verdade. E a Bíblia Sagrada, quando Jesus disse em João 17:17, santifica-nos pela tua palavra, a tua palavra é a verdade. Quarto, nós falamos na semana passada que a verdadeira liberdade não é dada por decretos políticos, não é dada numa sala de terapia. A verdadeira liberdade é dada através do Filho, Jesus Cristo. Jesus disse: o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Semana passada nós falamos de uma liberdade importante, que é a liberdade espiritual. Hoje, durante poucos minutos, eu quero falar da liberdade emocional, que começa com a nossa mente. Vamos olhar mais uma vez, olhe para a projeção e preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A pergunta que eu faço imediatamente é: por que então que pessoas crentes ainda estão presas a coisas do passado? Se nós estamos em Cristo e nós somos nova criação, as coisas velhas já passaram. Por que Carlos? Por que Márcia? Por que Ismael? As pessoas que eu mencionei na introdução da mensagem, embora crentes, ainda estão presas a coisas do passado. Preste atenção, porque essa verdade é importante. Porque embora elas estão salvas, embora elas estão prontas para ir para o céu, embora todos os seus pecados foram perdoados, embora essas pessoas, se morrerem, vão para o céu, a mente ainda não foi transformada. Romário trouxe uma palavra tremenda na semana passada, usando a palavra de Paulo em Romanos capítulo 12, quando Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. De acordo com o apóstolo Paulo em Romanos 12, nós não só temos que apresentar o nosso coração, não só nós temos que apresentar o nosso espírito, mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: apresentei todo o vosso corpo. E Paulo não está falando somente da carne, ele está falando de todo o nosso ser, ele está falando do nosso espírito, ele está falando da nossa alma, que é o centro da nossa vontade, das nossas emoções e do nosso intelecto. E ele está falando também desse corpo, ele está falando dessa carne, ele está falando desse corpo. Ele diz assim: mas para que você possa apresentar, para que eu e você
possamos chegar na presença de Deus como um sacrifício vivo, nós precisamos, diz o apóstolo Paulo, transformar a nossa mente. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só então nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De acordo com essas palavras, o problema começa na mente, numa coisa que é chamado de memória. E o estudo da memória é muito interessante, como nós guardamos tudo aquilo que nós experimentamos desde o passado. Teve um dia que eu me lembro que eu estava, algumas pessoas vão lembrar disso, outros talvez não é a sua época, mas eu estava num lugar aqui na América, de repente eu vi um carro que eu não via desde criança. Eu olhei aquele carro e falei assim, eu conheço esse carro, eu vi esse carro quando criança, e eu sei até o nome do carro, mas não me vem na mente. E aí é como se eu apertasse um botão e o computador começou a trabalhar, a memória foi lá dentro, porque tudo que entrou ficou, e o nome saiu, veio primeiro a letra G, eu falei, começa com G, com O, e de repente veio Gordini. Eu não sei quem lembra de Gordini, mas Gordini era um carro francês, que durante a minha infância, ele foi usado no Brasil. Uma outra vez eu estava lembrando de um carro que meu pai tinha, e eu queria me lembrar o nome, eu me lembro que era um carro que na época era muito conhecido, e eu lembrei que era uma V-Maguete, algumas pessoas não sabem nem o que eu estou falando, mas era uma V-Maguete, olha, vai no Google, você vai descobrir que é uma V-Maguete, que é um Gordini, mas tem coisas que você sabe também, que eu também não tenho a mínima ideia. Alguns pensam que eu sou muito velho, eu sou do século, gente, passado, mas a maioria de vocês também são, aliás, quase todos, não é? Então, o que eu quero mostrar para você é que a memória, tudo que entra, fica lá, e um dia volta, e aquilo que a gente teve de ruim também ficou lá, a não ser que a gente passe por um processo de renovação da nossa mente. A nossa memória nada mais é do que uma coleção de experiências passadas. Algumas delas são bagagens excessivas que carregamos. Eu falei para vocês que eu viajo bastante, mas hoje eu sou um viajante mais experiente. Mas você sempre conhece uma pessoa que não tem muita experiência de viagem, quando você vê ela viajando e quantas malas ela leva numa viagem, né? E principalmente algumas mulheres. Ela vai viajar para 3 dias e leva roupa para 3 meses, não é? Então, o que acontece? Qual o problema de você levar bagagem excessiva? Vários problemas, principalmente se você for um cruzeiro. Eu não sei se você teve a oportunidade de fazer um cruzeiro. Cruzeiro é algo maravilhoso, muito gostoso de fazer. E se você olhar a cabine de um cruzeiro, ela é apertadíssima, você não tem muito lugar para colocar. E eu me lembro que a primeira vez que a gente fez um cruzeiro, a gente estava tão animado e a gente então foi para a cabine econômica, não é? E a cabine econômica, toda vez que eu levantava, eu batia com a minha cabeça em cima. Era tão pequena que eu e Tereza resolvemos que nós íamos dormir todas as noites, eram só 3 noites, mas dormimos lá em cima, perto da piscina, porque era melhor dormir perto da piscina do que na nossa cabine. Mas o que você faz quando você leva aquele montão de mala com você para uma cabine pequenininha? Primeiro, você vai levar roupa que você nunca vai usar. Segundo, não tem lugar para a sua mala. Aí o que você vai fazer? Você chegou lá e agora? Vai jogar a mala o quê? No mar? Não pode fazer um negócio desse. Então, o que você tem que fazer é pensar antes de viajar. E pensar o que você vai levar numa viagem, para você fazer uma viagem. Eu ouvi falar de uma pessoa que foi para o Brasil, pastor, a gente estava conversando, o pastor Márcio que esteve aqui na nossa igreja, então diz que ele voltou para o Brasil. É a primeira vez que ele volta para o Brasil, então vou dar o desconto para ele. E o Eugênio fala assim, você não vai acreditar, Fernando, ele foi com 28 malas para o Brasil. 28 malas para o Brasil, com 4 pessoas, 28 malas. Pensa o excesso que ele pagou. E a maior parte do que ele levou, ele nunca vai usar. A gente tem coisa no nosso armário que a gente nunca usou, a gente tem coisa que a gente guarda que nunca usou. Dá uma olhadinha na sua garagem ou no lugar que você guarda bagulho. A gente guarda coisa que você nunca vai usar. Me disseram que a regra é o seguinte, tudo que você não usa em 1 ano, pode jogar fora que você nunca mais vai usar. Eu não sei se essa regra é verdade ou não, mas a gente guarda tanta coisa desnecessária. Isso é chamado de bagagem excessiva. Preste atenção que eu já estou concluindo.